Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje eu trago para vocês a leitura do terceiro livro das Meditações de Marco Aurélio. Nós devemos considerar não apenas que nossa vida é um definhar diário, de modo que nosso tempo no mundo vai lentamente se esvaziando, como também ter em mente que ainda que um homem viva por muitos e muitos anos, é deveras incerto se sua cognição se manterá lúcida o suficiente para que ele possa prosseguir na investigação e na compreensão das coisas, de modo, ainda que tenha consigo o poder da contemplação necessário para o conhecimento do divino e do humano. Pois que ainda que ele se torne um velho caduco, não deixará de respirar, nem de comer, nem de perceber os objetos, nem de desejá-los, nem de se inclinar para qualquer tipo de ato desta natureza humana. No entanto, o poder de fazer uso de nossas virtudes, de cumprir com nosso dever, de nos afastar das afeições dos sentidos e até mesmo de considerar se já não é hora de deixarmos esta vida. Isto é, qualquer coisa que depende de uma razão disciplinada. Tudo isso já terá se extinguido. Assim sendo, devemos aproveitar todo o nosso tempo presente, não somente porque a cada dia nos aproximamos da morte, como pelo fato de que nossa capacidade de conceber e bem perceber as coisas tenderá a cessar, ainda antes de sua chegada. Nós também devemos observar que até mesmo as coisas que se seguem às coisas que são produzidas de acordo com a natureza possuem, igualmente, algo de agradável e atrativo. Por exemplo, quando o pão é assado, algumas rachaduras abrem-se na sua superfície, e tais rachaduras, que de certo modo prejudicam a simetria da arte do padeiro, são igualmente belas ao seu jeito, e de modo peculiar excitam ainda mais o nosso apetite pelo pão. Da mesma forma, ocorre com os figos, que se abrem quando estão bem maduros. Já as azeitonas, que passaram do ponto e já estão prestes a apodrecer, ainda assim ganham um sabor especial. Lembramos também das espigas de milho, que se curvam ao chão, das sobrancelhas de um leão, da baba que escorre da boca de um javali selvagem, e as tantas outras coisas que, teoricamente, se encontram longe de serem belas, mas que, por serem fruto da ação da natureza, se revestem de uma beleza peculiar, que agrada e pacifica a mente. Sendo assim, se um homem tem um sentimento e uma profunda compreensão acerca das coisas formadas nesse universo, dificilmente encontrará algo natural fora do compasso da harmonia de todas as coisas. Em suma, algo que não tem alguma beleza. Dessa forma, ele contemplará com igual contentamento as mandíbulas ofegantes das feras selvagens e aquelas que os pintores e escultores imitam em sua arte, e verá numa velha senhora ou num velho senhor toda uma graciosidade na beleza que surge da maturidade. Dessa forma, será capaz de perceber todo o atraente entusiasmo dos jovens se observar com os olhos puros, e assim, muitas oportunidades para se contemplar a beleza surgirão, certamente não perceptíveis por todos os homens, mas somente para aquele que se tornou verdadeiramente íntimo da natureza e de sua obra. Hipócrates, após haver tratado muitos doentes, adoeceu ele próprio e morreu. Os caldeus predisseram a morte de muitos homens, mas também foram eles mesmos vítimas desse destino. Alexandre, Pompeu, Caio César, após terem arrasado completamente tantas cidades e massacrado dezenas de milhares de cavaleiros e soldados inimigos, também foram convidados a deixar a vida. Heráclito, após tanto haver especulado sobre o fim do mundo pelo fogo, acabou entupido de água e besuntado numa pilha de excrementos. Uma espécie de verme deu fim ao Demócrito, e outra espécie de verme matou Sócrates. O que significa tudo isso? Ora, você embarcou, você fez a viagem, você alcançou a praia de outra margem, agora desembarca. Se for de fato para outra vida, você não precisará de escolta de nenhum dos seus até lá. Mas se acaso for para um estado vazio de sensações, você não será mais tolhido por dores ou prazeres, e deixará de ser um servo de um vaso corpóreo, que é ainda mais vil quando o domina e escraviza. Assim, de um lado há inteligência e divindade, de outro, terra e corrupção. Não desperdice o que lhe resta da vida passando na vida alheia, a menos que em tais pensamentos exista algum objeto de interesse público comum, pois quando se prende à preocupação do tipo
que fulano faz e por que o faz, e o que deve estar dizendo, no que deve estar pensando, maquinando e coisas assim, se perde um tempo precioso que deveria ser usado para cuidar do governo de nossa própria alma. Assim, nós devemos observar em nosso encadeamento de pensamentos tudo o que é inútil, sem propósito algum, sobretudo as curiosidades obsessivas e as más ideias. Trata de expulsar todos eles de casa. Um homem deveria habituar a ter em sua mente pensamentos de tal qualidade que lhe perguntarem repentinamente no que está pensando, possa sempre responder de forma imediata e verdadeira, nisto ou naquilo. Suas palavras devem transparecer que tudo o que se passa em seu interior é simples e bom, pensamentos dignos de uma pessoa sociável, que não se detém em ideias de prazer e luxúria. Tampouco nutre qualquer rivalidade, inveja ou desconfiança, ou qualquer outro pensamento que o deixaria envergonhado se ele fosse obrigado a revelar a quem o perguntou. Pois um homem que assim vive e não mais posterga em estar entre os melhores, é como um ministro ou sacerdote dos deuses, também se valendo da divindade plantada em seu coração para se tornar incorruptível pelo prazer, intocável por qualquer sofrimento, insensível aos insultos e a toda maldade, um guerreiro na mais nobre das batalhas, alguém que não pode mais ser suplantado por nenhuma paixão, e aceita de toda sua alma tudo o que ocorre e tudo o que lhe cabe por porção do destino, e que só raramente, levado por grandes necessidades ou pelo interesse público, detém em sua mente no que os outros dizem, ou fazem, ou pensam. Pois é só do que pertence a si mesmo que consiste o foco de seu pensamento e atividade, e ele se detém constantemente naquilo que lhe coube da soma total das coisas, e faz de cada um de seus atos um ato justo, e está convencido de que sua sorte neste mundo é boa, pois aquilo que cabe a cada homem também se relaciona e se conecta com o destino de todos os homens. E ele também se lembra de que todo ser racional é seu parente, e que ter afeição por todos os homens é algo natural, e que um homem não deveria se deter na opinião de qualquer um, mas somente naqueles homens que confessadamente vivem de acordo com a natureza. E aqueles que se afastaram dela, há que se ter sempre em mente que tipo de homens eles são, dentro ou fora de casa, pela noite ou pelo dia, e com que se associam em suas existências degradadas. Assim sendo, ele não dá valor algum aos elogios vindos de tais homens, pois que os seus elogios não poderiam ser sinceros, nem mesmo quando endereçados a si mesmos. Trabalhe sempre com boa vontade, não menospreze o interesse geral, sem desatenção ou descuido, não permitindo que artifício algum desvie o foco de seus pensamentos. Não seja um homem de falar muito, nem alguém envolvido em mais negócios do que pode dar conta. E mais, permita que a divindade em seu interior seja a guardiã de um ser maduro e viril, engajado na política, um romano, um imperador que tomou o seu posto após receber o sinal da vida, e que se encontrava preparado para tal posição, não tendo sido necessário nenhum juramento, tampouco testemunha de outros homens. Seja também alegre e sereno, e não busque a tranquilidade nos outros. Um homem deve se manter ereto, apoiado em si mesmo, e não se valer dos demais como muleta. Se acaso achar nesta vida humana qualquer coisa melhor do que a justiça, a verdade, a temperança, a força moral, ou ainda, numa palavra, algo melhor do que a satisfação da própria mente com as coisas que permitem seguir a razão e aceitar de bom grado a parte que lhe cabe cumprir, ora, se encontrar qualquer coisa melhor que isto, abrace-a com toda a sua alma e deleite-se nesse bem supremo. No entanto, se não encontrar nada que lhe pareça melhor do que a divindade plantada em seu peito, que já se sujeitou a todos os seus apetites e que já examinou cuidadosamente todas as suas impressões, e como disse Sócrates, se libertou das seduções dos sentidos e se submeteu aos deuses, e ama a humanidade, ora, se não achou neste mundo nada superior a isso, não dê atenção para nada mais, pois se alguma vez já percebeu tal divindade em si mesmo e inclinou-se em sua direção, sabe que não há nada mais belo e benévolo do que isso, que já é seu e sempre será seu. Pois não me parece certo que qualquer outra coisa, como os louvores da multidão, o poder e a fama, ou os prazeres da luxúria,
possam sequer competir com essa outra coisa tão bela e tão boa. Segundo nós, diz a razão. Ora, ainda que todas essas coisas inicialmente pareçam ser de grande bem, logo nos dominam e nos arrastam, de modo que perdemos o controle de nossa própria vida. Assim, você deve simplesmente escolher livremente o que é melhor e agarrar-se a ele, enquanto é tempo. Pois o que é melhor e aquilo que é útil, bem se for útil enquanto ser racional, então o mantenha consigo. No entanto, se lhe for útil somente enquanto um animal, admita-o sem arrogância, mas tome muito cuidado para que a sua conclusão seja racional e precisa. Jamais dê tanto valor a uma coisa que possa ser levado a transgredir a sua fé, a perder a sua honra, a odiar qualquer homem, a suspeitar e amaldiçoar, a agir como hipocrisia e desejar qualquer objeto que precise de proteção de muros e véus, pois aquele que coloca sua preferência na sua própria razão e no seu próprio daimon, cultua em si mesmo acima de todas as coisas, não tomará parte em tragédias, não viverá em lamentação, não terá necessidade nem da reclusão, nem da multidão, mas viverá como um imperador de si mesmo, sem perseguir nem temer o dia de sua morte. Pois que já não o perturba o fato de permanecer por um tempo maior ou menor nesta vida, ainda que fosse chamado a partir dela neste momento, seguiria prontamente em sua jornada, como se ela fosse qualquer outra viagem. Toma cuidado para que isso seja verdade em toda a sua vida, de modo que seus pensamentos jamais se desviem do que é pertinente a um ser racional e membro da civilização. Na mente daquele que se dedicou à castidade e à pureza mental, você não encontrará corrupção, impureza nem secreções de ferimentos abertos, nem na sua vida incompleta, quando o destino o leva embora. Como se poderia dizer de um ator que deixa o palco antes de terminar o seu papel. Além disso, nele não haverá nenhuma inclinação à bajulação, nenhuma afetação das paixões, nenhuma dependência das coisas externas, tampouco algum ato que precise ser desculpado ou alguma culpa que precise ser ocultada. A sua faculdade de julgamento deve ser exercitada e aguçada constantemente. Tal faculdade exige que em sua alma não exista nenhuma opinião inconsistente, como na natureza e a constituição de um ser racional. E tal faculdade, quando bem executada, o liberta das rotulagens apressadas e o torna amigo da humanidade e submisso aos deuses. Jogue fora da sua mente todas as demais coisas e se preocupe apenas com as essenciais, que são poucas. Além disso, tenha em mente que cada homem vive apenas neste mundo presente, que como ponto indivisível, todo o resto da vida é ou passado ou é incorreto. Assim, o tempo em que cada homem vive é curto, o canto do mundo em que habita é pequeno, e mesmo a mais longa fama mantida após a morte é como uma frágil chama, carregada adiante por uma sucessão de pobres criaturas que logo também deixarão essa terra, e que mal conhecem a si mesmas, quanto mais aqueles que já deixaram há décadas ou séculos. Aos conselhos que já foram mencionados, devo acrescentar mais um. Mantenha para si uma definição ou descrição acerca do objeto que lhe foi apresentado, de modo que possa sempre distinguir que tipo de coisa ele é em sua substância, em sua nudez, na soma de todos os seus componentes. Ao se referir a ele, diga a si mesmo seu nome apropriado, assim como os nomes dos componentes que o formam, nos quais um dia se dissolverá. Pois nada é mais produtivo que a elevação da mente do que ser capaz de examinar metodicamente e verdadeiramente cada objeto que lhe é apresentado na vida, e sempre contemplar as coisas de modo a refletir ao mesmo tempo a qual mundo elas pertencem e qual a sua real utilidade nele. Assim, quem sabe, poderá perceber qual o valor que cada coisa tem em relação ao todo, em relação ao homem e ao cidadão da cidadela mais elevada, da qual todas as demais cidades são aparentadas. Assim se deve saber o que cada coisa é, do que é composta e quanto tempo persistirá a natureza disso, que agora me impressiona aos sentidos. Saber, igualmente, qual é a virtude necessária para lidar com ela: gentileza, virilidade, sinceridade, fidelidade, simplicidade, contentamento e o restante. Dessa forma, em cada ocasião, o homem deveria dizer:
Isto vem da divindade. Isto se conecta ao desenrolar do fio do destino. E as coincidências e os acasos do tipo, isto vem de um co-cidadão, de um parente ou de um amigo. Em todo caso, alguém que não sabe o que é viver de acordo com a natureza. Eu, no entanto, que não ignoro por esta razão, trato tal pessoa de acordo com a lei natural do convívio e sociedade, da benevolência e da justiça, procurando, todavia, em materiais indiferentes, ao bem comum, tratá-la segundo o seu merecimento. Acaso trabalhe no que foi colocado diante de ti, sendo fiel à razão, de forma ao mesmo tempo serena e vigorosa, não permitindo que nada mais o distraia, mas mantendo pura sua essência divina, como se a qualquer momento pudesse devolver o empréstimo de sua própria vida. Se acaso se manter focado neste caminho, sem expectativas nem temores, mas satisfeito em poder trabalhar de acordo com a natureza, com a heróica verdade presente em cada palavra que saia de sua boca, então você viverá a felicidade perene, e não haverá ninguém neste mundo capaz de lhe afastar dela. Assim como os médicos sempre têm em mão suas facas e instrumentos, de modo a acudir a qualquer um que possa repentinamente necessitar de sua arte, você deve igualmente ter sempre em mente os princípios necessários ao conhecimento das coisas divinas e humanas, para que possa realizar cada ação, mesmo a mais insignificante, com a lembrança dos laços que unem o que é divino e ao que é humano. Pois você jamais realizará uma ação bem feita dentro do âmbito humano sem ao mesmo tempo se conectar ao divino, e vice-versa. Cessa de vagar pelo perigo, já que não encontra tempo para ler suas próprias memórias, nem aos feitos dos antigos romanos e gregos, tampouco aos destaques dos livros que guardou para ler na velhice. Corre então para o ponto final que vislumbra adiante, se livra das esperanças vãs e cuida da sua própria alma enquanto há tempo. Se ainda nutre qualquer afeição por si mesmo. Eles ainda não sabem quantos significados carregam as palavras roubar, semear, comprar, repousar e prever, pois que há alguns significados invisíveis aos olhos, que dizem respeito a outro tipo de visão. Corpo, alma e razão. Ao corpo pertencem as sensações, a alma os apetites e sentimentos, e a razão os princípios. Receber a impressão das formas por meio da imagem e aparência é algo que até mesmo os animais conseguem fazer. Ser arrastado pelas cordas do desejo é algo que cabe às feras selvagens, aos homens que se tornaram afeminados e aos tiranos, como Falares e Nero. E da mesma forma, usar da razão apenas para inclinar-se às coisas que nos parecem convenientes é algo possível àqueles que não creem nos deuses, ou àqueles que traíram sua pátria, ou ainda àqueles que se comprazem em atos impuros quando as portas estão fechadas. Assim sendo, se tais faculdades são comuns a todos os seres mencionados, o que distingue um homem bom é aceitar serenamente os incidentes casuais do seu destino, e não macular a divindade plantada em seu peito, nem a perturbar com a multidão das imagens, mas preservá-la na tranquilidade, seguindo-a de forma obediente, como se fosse um Deus a habitar no seu interior. Ele não deve dizer nada que seja contrário à verdade, nem realizar nada que seja contrário à justiça. E ainda que todos os demais se recusem a acreditar que ele vivia uma vida simples, modesta e serena, ele não terá raiva de nenhum deles, nem se desviará um passo a uma via que conduz ao fim da vida, onde um homem deve chegar puro, tranquilo, pronto a zarpar, sem mágoas, perfeitamente reconciliado com todos os seus pares. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.